Olá pessoal, uma boa noite a todos, um bom dia ou uma boa tarde, depende da hora que você está vendo este vídeo. Eu sou o professor Marcelo e nesse vídeo eu gostaria de apresentar a importação de um arquivo CSV para o banco de dados MongoDB utilizando o MongoDB Compass. Primeiro vou apresentar a postagem do arquivo CSV e como fazer o download do arquivo que nós efetuaremos a importação. Eu postei na disciplina de banco de dados, né? Este vídeo ele tem como intuito apresentar ao pessoal da disciplina de banco de dados. Então a postagem que eu chamei de aula 10, o tópico aula 10, e aqui eu tenho arquivo CSV para importar para o Mongo. Então é um dos tópicos que nós vamos ver na aula 10. E depois como trabalhar, né, com consultas e comandos do MongoDB com os dados que foram importados desse arquivo. Então nós temos aqui o material, o arquivo consulta cand 2020 sc.csv, que é um arquivo CSV. Eu vou clicar com o botão direito sobre o arquivo e abrir em uma nova guia. Aqui em cima eu tenho o botão de fazer download, então eu vou clicar. E esperar o download do arquivo. Então aqui embaixo nós temos o download do arquivo. Ele é um arquivo um pouco grande. Esperar ele completar. Então ele vai baixar para a sua pasta de download, assim como baixou para a minha pasta de download. Agora nós vamos abrir o MongoDB Compass. Então eu vou digitar aqui na barra de pesquisa do Windows MongoDB com, né, já começa a vir então a opção do aplicativo MongoDB Compass. Vou clicar em cima do MongoDB Compass para que se abra o programa. Esperar inicializar o MongoDB Compass. Com o MongoDB Compass ativo, vou clicar aqui em localhost 2.27017, que é a porta, né? Localhost é a máquina, a minha máquina local, é o meu computador, e 2707 é a porta onde está rodando o servidor do MongoDB. Ele vai gerar aqui a string de conexão ao banco. Eu vou clicar em Connect. Para esta importação vou criar um banco de dados novo. Vou clicar em Create Database. Vou chamar de dados eleição, né? Dados eleição. Pelo Compass ele me solicita que eu crie uma collection. Essa collection eu vou chamar de candidatos. Candidatos. E eu vou clicar em Create Database. Então ele vai criar um banco de dados chamado dados eleição e vai criar nesse banco de dados uma collection chamada candidatos.
Aqui na esquerda já possuo outros bancos de dados que foram criados antes, mas você deve conseguir visualizar, assim como no meu, o banco de dados dados eleição. Eu vou clicar no banco de dados dados eleição, ou aqui também na direita você consegue visualizar. Vou clicar aqui ou aqui, você pode clicar. Então veja que eu estou trabalhando, né, com esse banco de dados agora, o dados eleição, e ele tem uma collection chamada candidatos. Vou clicar sobre a collection ou no lado esquerdo aqui na barra de onde tem o banco e as collections, ou aqui na visualização das collections deste banco. Então vou clicar em candidatos. Aqui está a minha collection, ela está vazia, por isso não há dado algum para ser apresentado. E aqui eu tenho a opção de add data, né, fazer a adição de dados, ou import data. Clicar aqui ou clicar aqui, ele vai me abrir a janela para importação de dados, seja em formato JSON ou CSV. Eu vou clicar em import data. Nessa janela que se abre, eu vou marcar qual é o formato é CSV. Aqui em cima em Select File, eu vou clicar em Browse. E vou procurar na minha pasta Download, ou no local onde eu baixei o arquivo CSV. Aqui embaixo eu vou mudar os tipos de arquivo para CSV. E aqui na minha pasta Download eu tenho o arquivo que foi baixado. Então vou clicar aqui sobre o arquivo. Consulta Cand 2020 sc.csv. Vou mandar abrir. Então aqui está o arquivo. Aqui nós temos alguns dados de visualização. Esse arquivo ele possui os delimitadores que são semicolon, então são os pontos e vírgulas. Quando eu escolho o formato correto de que separa os dados dos dados no arquivo, né, cada dado é separado por ponto e vírgula, então ele já me formata aqui os dados com as colunas que tem no CSV para mim. Então aqui tem todas as colunas. Vou clicar em Import. Veja o processo de importação. São 21.762 linhas que ele vai importar para dentro do MongoDB, para o banco de dados que nós criamos, chamado dados eleição, na collection candidatos. Então finalizou, importação completa, né? E eu vou clicar aqui em Done para fechar a janelinha. Veja que ele já me traz alguns dados aqui de visualização e diz mostrar mais 37 campos, porque cada documento que ele importou, né, tem esta quantidade de campos. Então nós temos aqui a data da geração, a hora da geração, o ano da eleição, o tipo de eleição, então nome, tipo de eleição, detalhes da situação do candidato, se está apto ou não a candidatura. Então nós temos vários campos dentro do documento JSON para depois trabalharmos com as consultas e podemos efetuar os comandos dentro do MongoDB em uma base de dados com bastante dados, digamos assim, para poder se trabalhar. Se nós formos pelo Mongo Shell, os dados já estarão aparecendo lá. Caso você queira visualizar os dados no Mongo Shell, então nós abrimos um command no Windows e eu vou digitar Mongo. Ele vai abrir o Mongo Shell. Vou limpar a tela. Vou dar um show databases.
Você vai visualizar aqui os bancos de dados que eu já tenho criado no MongoDB. Vou dar um use dados eleicão, que é o banco de dados que eu acabei de criar para fazer a importação lá pelo MongoDB Compass. Ele está agora trabalhando com o banco de dados eleição. Vou visualizar as collections que nós temos nesse banco de dados. Então, é a collection candidatos. Vamos ver quantas linhas de documentos nós temos nessa collection. Então, eu vou dar um db.candidatos.count. Está aí, 21.858 documentos foram importados para dentro desta collection que nós chamamos de candidatos. Para visualizar alguns dados, então vou dar um db candidatos.find.query, ponto e vírgula. Então aí nós temos a visualização via Mongo Shell, né, via o Shell do Mongo, e exibindo alguns documentos. Vamos ver, já data de geração, ano da eleição, tipo da eleição, nome tipo da eleição, código da eleição, o número do turno, número do turno primeiro, a descrição da eleição, nesse caso aqui eleições municipais 2020, a data da eleição 15 de 11 de 2020, é municipal, é Santa Catarina, a descrição do cargo, vereador. Então nós temos aí todos os registros dos candidatos, né, da eleição 2020. Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de apresentar a importação de arquivos CSV para dentro do MongoDB. Verifique que ele transforma as linhas do CSV em um formato JSON, que é o formato, né, em um documento JSON, que é o formato que o MongoDB trabalha. Obrigado a todos até aqui e até uma próxima videoaula sobre MongoDB ou banco de dados.